A paz do Senhor. A paz do Senhor, gente. Graças a Deus. Gente, vocês estão bem? Vocês estão bem, gente? Graças a Deus. Quem tem Bíblia? Êxodo, capítulo de número 3. Vamos trabalhar a nossa temática dentro daquilo que o Senhor acendeu no meu coração. Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 2. Deus abençoe essa igreja, a todos. O nosso querido amigo, presbítero Arilson. Deus abençoe a todos. Sempre uma honra estar aqui com os irmãos. Trago a saudação de paz do nosso pastor Mamédio, ali do campo de Doron. Quem achou diz amém? A minha tradução, ela diz assim, versículo de número 2. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou e eis que a sarça queimava com o fogo, e a sarça não era consumida. Princípio do texto: e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma sarça ou em uma chama. Amém? Olha para cá, por favor. É bem verdade que o apóstolo Paulo disse que o nosso culto ele é racional. Dentro dessa ideia de racionalidade, a gente ouve, após ouvirmos e compreendermos aquilo que ouvimos, damos glória a Deus com entendimento. É aí que gera a mudança de vida, que só o poder do Evangelho de Cristo Jesus ele pode gerar dentro do ser humano. Esse texto é um texto muito conhecido, muito interessante. Alguns dias eu venho pensando nesse texto. Algumas verdades que o Senhor ele acendeu na minha alma como uma resposta. E eu preciso nessa noite compartilhar com mais alguém. Entendemos que o povo de Deus, o povo de Israel é um povo experimentado em dores, em aflições. E toda vez que há uma guerra, há uma peleja, ainda que haja o triunfo dessa nação escolhida por Deus, há também as aflições deixadas pela guerra. A nação de Israel é uma nação que vivencia desde o seu início aflições que marcariam a sua história e a sua época. E quando nós olhamos para a história de Israel e começamos a analisar um pouco o texto bíblico, percebemos que há alguns tipos de cativeiro que essa nação tão querida e tão amada vai vivenciar. O primeiro cativeiro, a saber, o cativeiro egípcio. O segundo cativeiro, o cativeiro babilônico. O terceiro e último, o cativeiro romano. Todos esses três que permeiam a Bíblia desde o princípio, do Gênesis ao Apocalipse, ou ao final. Tem alguns personagens que vão ser utilizados por Deus para gerar a libertação do povo desses cativeiros. Só que dentro do texto que lemos, o cativeiro que estamos inserido aqui é o primeiro, o cativeiro egípcio. Quando olhamos para esse cativeiro, percebemos tudo aquilo que a nação de Israel enfrentou na mão dos inimigos. É este o cativeiro que traça ações que marcaram a nossa história e ao lermos ficam fixadas na nossa mente
tais como a abertura do Mar Vermelho, é dentro desse período de cativeiro, tais como o maná que desce do céu, a coluna de fogo no deserto, são características de milagres reveladas dentro desse cativeiro. Só que antes da libertação, e o texto de número 3 deste livro que lemos vai mostrar alguém que Deus vai escolher. Estamos falando do servo de Deus, a saber, Moisés. Moisés, ele é escolhido, ele é direcionado por Deus para essa nação. O nascimento de Moisés é lidado entre conflitos e entre lutas. Se assemelha um pouco à trajetória de nascimento do próprio Cristo. Quem não lembra do nascimento de Moisés, havia um crescimento do povo de Deus no Egito. E um dia, entendendo isto, o faraó se ergue do seu trono e baixa um decreto: os próximos meninos que nascerem deverão morrer. Então Moisés já nasce debaixo de um decreto de morte. Só que nós entendemos o texto, e é aqui que eu começo a pensar. Deus, ele desde o princípio traça estratégias através da vida de Moisés para iniciar uma grande libertação para a sua igreja, para o seu povo. Moisés, ele nasce nesse cenário. E a sua mãe, quando percebe que era um moço, um menino, é a história que vai dizer que a mãe pega o menino e esconde, guarda o menino em casa. Por um período de 3 meses ele é escondido dentro de casa. E Deus, ele guarda o menino. A mãe esconde, mas é Deus que guarda. E a história vai dizer que quando ela não mais podia esconder, ela agora é visitada. Eu creio dentro do pensamento que estamos falando aqui. A mãe de Moisés, após o cabo de 3 meses, é visitada dentro de casa. A visita é celestial, porque Deus derrama sobre ela uma estratégia de sobrevivência. E eu sou apaixonado pelas estratégias que o Pai libera para os seus. Porque o cenário que foi preparado para Moisés é morte, desde o seu nascimento. Só que quando chega o período em que não se pode mais esconder, a mãe olha e está dizendo: não tem como mais guardar o menino aqui dentro. Eu não sei mais o que eu posso fazer. Aí Deus desce na sala da casa de Moisés e traça uma estratégia para sua mãe. E a estratégia é: coloca do lado de fora. Só que isso vai contrapor a realidade. E é aqui que começa uma das aflições. Porque se ele está guardado do lado de dentro para que não morra, do lado de fora a morte está aguardando. Só que o mesmo Deus que guardou Moisés do lado de dentro durante 3 meses, era o mesmo Deus que já tinha estratégia para guardar ele do lado de fora. O que eu aprendo com isso é que quando Deus, ele quer fazer algo por alguém, independente do decreto que foi lançado do lado de fora, ele está olhando e dizendo: pode caminhar de cabeça erguida, tranquilo, porque ainda que o decreto seja de morte, a palavra liberada pelos céus ainda é vida. Moisés vai para o lado de fora, alguém dizendo: vou matar ele, mas Deus levanta dizendo: quero ver matar quem eu decretei vida, quero ver acabar com quem eu já decretei vida. Porque Moisés é a resposta de Deus para Israel. A mãe pega o menino, e você conhece a história, eu não vou me reter a isto, temos pouco tempo. Coloca no cesto, põe no rio e lá vai o menino. Na naturalidade, caminhando para a morte. Mas quem é espiritual sabe como Deus trabalha. Porque Deus já tinha traçado segurança.
Só que a menina, e isso aqui é o jeitinho brasileiro, a irmã de Moisés, ela tem medo. Isso aqui tipifica muitas vezes a gente, mesmo quando Deus libera uma palavra de vida e libera uma palavra de cuidado, de repente a gente se levanta dizendo: eu vou ficar de longe só observando para ver se vai dar certo mesmo e se a vitória chega. Mas mesmo assim, Deus visitou a menina dizendo: fica tranquilo, aguarda pela beirada para você ver o que eu vou fazer, porque se eu já liberei a palavra de vitória, a resposta quem guarda, quem dá, quem libera é Ele. Deixa eu dizer alguma coisa para você: se Deus liberou uma resposta, acalma o coração. Ele está dizendo ainda que 1000 se levante de um lado, 10.000 do outro, mas você vai ser alcançado pela palavra que o céu liberou. E Deus dá vitória. Moisés é guardado. Você conhece, a filha de Faraó chega, enxerga e diz: eu quero. Devolve para a mãe e o cuidado começa. Só que Moisés cresce. E agora Moisés cresce dentro do Egito. Só que dentro do Egito ele vai aprender. E eu amo esse texto. Dentro do Egito Moisés vai aprender com o inimigo. Porque Deus tem as suas estratégias e forma de trabalhar. Ele disse: eu vou colocar Moisés dentro do cenário do inimigo. Moisés se veste como eles, caminha como eles. A fala de Moisés era de alguém que era do Egito, aprendeu e cresceu como um príncipe. Só que um dia Moisés está caminhando pelas ruas. O que Moisés vai ver é um dos seus sofrendo. Aí Moisés não aguenta ver, parte para cima, luta com ele, fere e mata. E nessa, Faraó fica sabendo. E Moisés passa a viver tudo aquilo que no início da sua vida ele viveu. O que é? Decreto de morte. Ele começa a viver de novo o decreto de morte. E eu vejo a estratégia de Deus aqui para Moisés, para a nação, através da vida do patriarca. Porque é Deus dizendo: mesmo eu tendo propósito na vida de alguém, e escuta isso, você precisa ser muito inteligente para entender aquilo que Deus está te dizendo agora. Existem momentos que mesmo você sabendo que Deus tem um projeto com você, às vezes aquilo que você vive no tempo presente te intimida de viver aquilo que Deus já preparou para você no futuro. Moisés está no Egito vivendo como um príncipe. Cá para nós, no meu pensamento, sem ferir o texto, com muita responsabilidade, Moisés tinha um conforto dentro do Egito. Aí Deus olhou para Moisés dentro do palácio e disse: vou traçar uma estratégia para você sair corrido daí. Porque se depender de você, eu sei que você fica do jeito que está. Só que como eu tenho uma resposta para dar para a nação através de você, vou traçar uma estratégia que você não quer, mas que vai te fazer ir para o centro da minha vontade. O decreto de morte do Faraó faz Moisés sair correndo do Egito. É Deus dizendo: Moisés, eu sei que vai ter dias que você vai estar afligido, dizendo: isso é perseguição do inimigo, é levante contra a minha vida. Mas às vezes é Deus dizendo: não é perseguição, não é levante, é eu te arrancando de alguns ambientes, porque você é a minha resposta para Israel, é porque você é a minha ferramenta para a nação. Então chegou Moisés a hora, chegou Moisés o momento de se erguer, porque você é a resposta que eu tenho para a nação. Ele levanta, sai correndo, desce para o deserto, cai para Midian, chega próximo às terras de Jetro, de Reuel. Ali
Deus faz ele aprender aos pés do sacerdote, porque Moisés precisava ser instruído. Aí Deus faz ele para os pés do moço, aprende com ele. E lá Moisés se casa, tem família. E detalhe, Moisés vira pastor de ovelha. Para alguém que saiu corrido, agora Moisés é pastor, está cuidando de gente. É Deus traçando a estratégia, dizendo: estou te preparando no deserto. Estou te instruindo no deserto para você se erguer como resposta para alguém. Aí a gente chega no texto que lemos. Um dia está Moisés cuidando das ovelhas. De repente ele olha para o monte e ele resolve se aproximar. Quando ele se aproxima, o que é que ele vai ver? Uma sarça. Ele percebe que queima, mas não se consome, não é destruída. E é aqui que Deus conversou comigo. De dentro de lá, deste ambiente, da sarça, Deus chama Moisés para viver algo novo. Moisés estava na comodidade agora do deserto e o conforto, a tranquilidade, a segurança de viver ali. Só que Deus já havia preparado todo o cenário. E havia chegado a hora de Deus erguer Moisés. E quando a voz de Deus da sarça grita para Moisés, era Deus revelando o que ele queria com Moisés. Por quê? Porque do Egito havia um povo clamando e que não aguentava mais ser cativo na mão desse povo. No Egito havia um clamor de libertação. Havia alguém desesperado dizendo: Deus, não aguentamos mais viver dessa forma. Havia alguém dizendo: Deus, não suportamos mais viver debaixo desse jugo. E está escrito que o clamor chegou até o Pai. E o Pai, como tem zelo, como tem cuidado pelos seus, ele agora levanta Moisés. E de dentro da sarça clamando, eu imagino Deus olhando e dizendo para ele: chegou a hora de você viver, Moisés, algo diferente. Porque o meu povo precisa de você. Você será levantado como a minha resposta para a nação. E o que Deus está propondo para Moisés é algo extraordinário. Detalhe, Deus sabe, Deus entende, preste atenção. Deus entende o porquê e a grandiosidade do que Ele está chamando Moisés. Deus sabe o quanto o que Ele está chamando é grande, é extraordinário. Aí Ele está tipificando na imagem da sarça o que Ele quer para Moisés viver, o que Ele está chamando. Moisés olha para a sarça e percebe que está queimando. Eu quero que você, eu imagino Deus olhando e dizendo para ele: eu quero que você seja dessa forma. Eu quero que você queime, Moisés. Para quê? Porque você queimará quando você voltar para o Egito como a minha resposta para um povo que está clamando e está orando. E quando você chegar lá, você vai estar tão aceso, você vai estar tão cheio da minha presença, que eles não vão te destruir. Glória para Jesus. Lembra do que nós falamos? Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. Moisés saiu do Egito corrido debaixo de um decreto de morte. Mas Deus está olhando para ele e dizendo: Moisés, Faraó disse que ia te matar, só que eu te acendi no deserto para que você volta de cabeça erguida. Eu quero ver eles matarem quem eu dei vida. Moisés, volta em paz, que eu quero ver ele matar quem eu já decretei vida.
A ordem de Faraó era arrancar Moisés, mas Deus estava dizendo para Moisés: fica tranquilo, eu quero ver eles arrancar quem eu plantei aí dentro. Deixa eu liberar uma palavra, eu estou sentindo graça aqui. O Pai está dizendo para alguém aqui na noite de hoje: eu quero ver arrancar quem eu plantei. Deus te trouxe aqui, está te dizendo: foi eu que te plantei nesse cenário, foi eu que te coloquei neste ambiente. Simon, mas é doloroso, eu não estou suportando, mas o Pai está te dizendo, e a resposta é essa: eu plantei você aí, foi eu que te coloquei neste cenário. Foi Deus que te colocou nesse trabalho, moça, moço, foi Deus que te colocou nessa faculdade. O inimigo pode olhar dizendo: eu quero ver dar certo, vou arrancar, vou tirar a graça dele, vou tirar a presença dela. Mas Deus está dizendo hoje: eu quero ver arrancar quem foi eu que plantei. Você entende isso? Deus te plantou nesse ambiente. Você não está aí por acaso, foi Deus que te plantou aí. Sabe, mas o cenário é doloroso, mas foi Deus que te plantou. Deus está olhando para Moisés e dizendo: volta, porque é eu que estou te plantando. E vai de cabeça erguida, e se te perguntarem, pode dizer: o eu sou te enviou. Eu quero ver eles se levantarem contra você agora. E ainda que se levantem, fica tranquilo, eu sou aquele que endurece o coração. Eu sou aquele que também coloca amor sobre o coração. Eu sou aquele que aplaneia os caminhos para você passar. Eu vejo Deus falando para Moisés, porque isso aqui vai revelar aquilo que Deus está plantando. Porque Deus não planta ninguém sem um porquê. Quem não lembra quando Jesus ele está olhando e está dizendo: um dia, no meio do plantio da colheita, alguém olhou e disse: tem joio no meio do trigo. Aí chama o agricultor e diz assim: arranca, tira. Só que quem plantou sabe o que plantou e como plantou. Ele olha e diz: deixa crescer junto. O homem natural se pergunta o porquê de permitir crescer, se já foi descoberto o que está acontecendo. Só que Deus, ele revela algo extraordinário na sua palavra. Eu estou permitindo crescer junto. Por quê? Porque o crescimento revela quem é e quem não é. O crescimento revela quem está para juntar e quem está para espalhar. O crescimento revela quem é conosco e quem é contra. É Deus dizendo: deixa crescer junto. Quando ele crescer, se revela. É Deus olhando para esse cenário, para essa palavra e dizendo: Moisés, fica tranquilo. Enquanto você estava no deserto, cresceu muita coisa lá dentro. Muita coisa está crescendo. Mas fica tranquilo que o dono da colheita está enxergando e está dizendo: no momento certo, eu me revelo como Deus de resposta, eu me revelo como um Deus de estratégia. Eu estou pregando para alguém nessa noite, e a palavra liberada é: você é a estratégia que Deus revelou nesse cenário. Tem gente que não entende o porquê que tanta coisa está acontecendo. É o Pai dizendo: você é a estratégia que eu revelei, você é a estratégia que eu plantei, você é a minha ferramenta aí dentro. Está
Talvez até hoje você não entendeu qual é o seu papel, mas Deus está dizendo: o seu papel é ser ferramenta minha no ambiente. Simon está tendo uma confusão no meio, é Deus dizendo: você é a minha estratégia no meio da confusão. Simon, é muita coisa na faculdade, estão se levantando, é Deus dizendo: você é a minha estratégia no meio da faculdade. E qual é o problema, Simon? É a hora que Deus te chama do meio da sarça. Porque quando Deus te chama para se posicionar. Moisés, chegou a hora de se posicionar. Porque agora é momento de você se levantar. A nação orou. Agora eu tenho uma resposta. E eu vou liberar a resposta através de você. Então se levanta, Moisés. Se ergue. E quando Deus ele chama a igreja para se posicionar, é com uma finalidade de ser utilizado. Crescemos com essa ideia. E debaixo desse pensamento de querermos ser utilizados por Deus. Para nós que crescemos no Evangelho, desde o princípio é esse pensamento. Ver um pastor ser utilizado por Deus, ver a nossa liderança ser usado por Deus, e a chama que arde no coração é: eu também quero ser usado por Deus. Só que no período, no momento de ser utilizado, Deus ele convoca para a igreja se posicionar. E quando alguém se posicionar, não aceitamos aquilo que o mundo impõe sobre nós. Não nos preocupamos com a dita aceitação, porque a igreja ela foi chamada para propagar o evangelho de boas novas. A igreja foi chamada para trazer uma palavra rema, uma palavra que vai endireitar o caminho para aquele que está torto. Há quem diga que Jesus não endireita, há quem diga que o tempo mudou, o século é um novo século, um novo tempo. Só que o nosso Jesus trabalhou como carpinteiro para endireitar e mostrar: eu endireito aquele que está torto. Então quando Deus convoca Moisés de dentro da sarça, é Ele dizendo: chegou a hora de se posicionar. Chegou a hora de se erguer. Chegou a hora de você ser a minha ferramenta. Eu não sei se você acredita, mas na noite de hoje o Pai te trouxe e está te dizendo: você é a minha ferramenta, você é o meu instrumento. Se posicione. Simon, mas é difícil. Deus está dizendo: com toda a aflição, com toda a dificuldade, se posicione, não se curve. Deus está dizendo: Moisés, olha para a sarça, ela queima, mas não se consome. É o que eu quero de você no Egito. Seja como ela, pegue fogo, queime, mas não se perca no Egito, não se perca lá fora. É Deus dizendo para a igreja: eu levantei a igreja não foi para se perder, eu levantei a igreja não foi para se acostumar, eu levantei para se posicionar e se manter de pé lá dentro. Eu estou pregando para alguém que Deus chamou você hoje para se posicionar. E o Pai está conversando com você: eu quero te usar. É você que eu quero levantar como uma resposta. É através de você que eu vou fazer coisas extraordinárias. Mas eu estou te chamando para se posicionar. E eu acredito que hoje, dentro da palavra, eu acredito que a palavra não erra, não erra. Ela é direta, é esse fio de dois gumes.
O Sequeba hoje se transformou como uma sarça. Isso aqui é espiritual para quem crê. E essa sarça aqui já está ardendo. Não é de hoje. Essa sarça aqui está ardendo e não é de hoje. De dentro dessa sarça que arde, que queima, Ele te trouxe aqui para te convocar de novo. Tem pessoas que ouviram o chamado, mas não se posicionaram. Eu estou falando para alguém que Deus chamou. Você até começou, mas você retrocedeu. Mas hoje o Pai está te convocando e dizendo: eu ainda quero você. Eu ainda quero usar você. Eu ainda quero fazer através de você. E o que é que eu preciso, Simon? É só se posicionar. O segredo ainda é o mesmo, é se posicionar quando Deus chama. E para quem entende aquilo que o Pai está tratando hoje, já está se posicionando. Eu não sei aonde você precisa se posicionar, como você precisa se erguer. Só que se eu fosse você, eu já estava ouvindo e caminhando para perto dele. Eu estou olhando para Moisés e dizendo: Moisés, do lado daí, eu não quero você. Eu quero você do meu lado. Tira o que está te impedindo e vem para cá. Se aproxima de mim. Por quê? Porque eu sei que o que eu estou te chamando é grande e é difícil. E você só vai ter força para viver aquilo que eu estou te chamando para viver, se você estiver perto de mim, abraçado em mim. Então, Moisés, eu estou te chamando para se abraçar em mim. Eu estou te chamando para viver perto de mim. No Egito você vivia nos templos e no templo lá com Faraó. Aí você vive perto dos seus. Aí você vive perto da família, Moisés. Só que o que eu estou te chamando é diferente. E eu estou te chamando para viver perto de mim, Moisés. Eu estou te chamando para se aproximar da minha presença. Eu estou te chamando para se aproximar de mim, Moisés. O Pai está conversando com alguém aqui, e a palavra liberada para você é essa: Deus te chama de dentro da sarça. Deus te chama de dentro do fogo. Está na hora de você voltar a queimar pela obra. Está na hora de você voltar a queimar pela obra. Deus está dizendo: não é um ano missionário. Está na hora de seu coração voltar a queimar por missões. Está na hora de você voltar a queimar pelo amor à minha obra. É por isso que eu chamo alguém de dentro da sarça. Eu não sei se você acredita, mas eu sinto o Pai chamando, convocando alguém aqui. E eu estou pregando debaixo da palavra que é viva, ela é eficaz, faz o que lhe apraz e jamais voltará vazia. O Pai está dizendo: hoje à noite de você vir para dentro da sarça, para vir para o meio da onde está pegando, porque eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo para você viver. Eu tenho algo novo para você. Moisés entende que eu tenho algo novo, e ele ouve a palavra e se permite ser aquecido. Quando Deus ele chama, Ele precisa e Ele quer que você o escute. Existem gente que querem ser utilizados, que querem ser a resposta. E às vezes Deus dá uma resposta sobre os seus lábios. Só que dentro dessa resposta, Ele está dizendo: eu quero que você se posicione para propagar a minha resposta. E hoje o propósito, a proposta
é alguém se posicionar. Eu vim com a minha alma temendo e tremendo. Algumas coisas eu não entendi. Só que agora eu entendo. Deus, Ele ama você. Deus, Ele conta com você. A proposta do inimigo para você é te ferir e te deixar no canto. Só que o Pai te ama tanto que Ele selou você aqui hoje. Talvez você nem vinha, mas você veio. Porque o Pai te disse: vai, porque hoje eu vou te selar de dentro da sarça. É mandoré. Eu estou sentindo graça aqui. O Pai está dizendo: eu transformei esse cenário em uma sarça. Eu selei este ambiente para chamar alguém de volta. Porque o inimigo não vai mais bagunçar com a mente de algumas pessoas. Tem gente que entrou turbado, confuso, dizendo: Deus, será que depois de tudo isso o Senhor ainda conta comigo? Olha a resposta de Deus para alguém: eu ainda conto com você depois desse momento. Ah, Deus, depois dessa aflição, será que o Senhor ainda quer me usar? Deus está dizendo para alguém: eu ainda quero usar você depois dessa aflição. Então acalma o coração, levanta a cabeça, porque o Pai está dizendo: eu ainda conto com você. Fica de pé comigo. Sobreiro, sou criterioso hoje 9 horas. Sobreiro, te vai aí. Verdade. Feche seus olhos, eu oro por você. E agora entenda que é você e Deus. A todos que o alcance da minha voz chegam agora, independente do momento, do cenário, o Pai está te chamando de volta. Porque hoje é o momento de se posicionar. Porque você é a resposta, a ferramenta que o Pai preparou. Eu sei que você entendeu o que Deus falou com você. E a oração é sua agora. Já estamos encerrando, mas a oração é sua. Eu sinto graça sobre esse altar. Olá, baracandiaçé. Tem renovo de Deus aqui. Eu sinto como uma nuvem que passeia sobre os 4 cantos desse ambiente. Ora que é sério. E o Pai está dizendo: enquanto você ora, eu aqueço o teu coração. Eu pego pela tua mão e te digo: fica de pé comigo de novo. Entra no meio do fogo de novo. Sabe, moça, o porquê o seu coração arde agora? É o Pai dizendo: eu estou te acendendo mais uma vez. Porque o diabo olhou dizendo: será que Deus faz mais uma vez depois de tanta queda? Depois de tanta falha? Depois de retroceder tantas vezes? O Pai está dizendo: eu estou te levantando de novo.
eu tô te erguendo mais uma vez. Isso é o seu momento com Ele. Se o seu jeito de adorar é chorando, chora. Tem gente que levanta a mão, faz o que você quiser. Eu não sei a forma que você adora, mas se expressa. Quem não é batizado com o Espírito Santo, tem batismo com o Espírito Santo aqui. Dá glória. Glória. O Pai está aqui para batizar alguém com o Espírito Santo. Orabacanoracaiosé. Romintriacá, sebiadorebai. Ainda bem que eu estou em casa e aqui a gente tem liberdade. Eu estou sentindo meu corpo arrepiando aqui. Glória. O Pai está dizendo: eu estou aqui no Sequiba para acender a igreja. Glória. Glória. Tem glória nesse altar. Eu sinto a graça de Deus que já passei aqui. A presença está sobre os obreiros. Glória. 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 Tem renovo aqui. Tem glória, tem renovo, tem graça. Recebam, obreiros, a graça de Deus que invade. Oh, glória, já começou aqui. Eu ouço barulho de língua estranha sobre a casa. Tem glória, tem graça. Se envolve e deixa o Pai te tomando, que Ele está dizendo: hoje é a noite, é o dia. Você é a resposta que eu separei para levantar. É você. É você. Se prepara. Você é a resposta dele.